Olá, meu aluno, estamos de volta. Vamos continuar o nosso trabalho com relação à fonética, à fonologia, melhor dizendo. É nesse momento que você, que já fez a revisão da primeira parte desta aula, sim, você já entendeu o que é fonema, o que é letra. Já tem plena consciência que fonema é a menor unidade distintiva da fala. Ela constitui palavra e ela muda o significado e a forma de um vocábulo. Você observou também que letra nada mais é do que um desenho que foi criado para sustentar esse som e nos possibilitarmos transferir informações, culturas, de geração para geração. Porque tudo que é falado, o vento leva e pode cair em esquecimento. Quanta informação não mais chegarão a nós, porque foram informações perdidas no tempo. Mas no momento que surgiu o alfabeto, essas informações foram codificadas e sustentadas. Letra nada mais é do que a representação gráfica desse som. E, através do alfabeto, nós conseguimos criar um código realmente eficaz. Mas e agora, Cláudia? Agora nós vamos avançar. Vamos avançar porque nós vimos que há letras com mais de um fonema, acumulando. Vimos também que existe a tal letra diacrítica, que ela entra no pacote só para apoiar som de uma letra. É aquela letra que entra numa composição, mas que não possui som, mas sim um conjunto de um som. E é nesse momento que eu convido você para entender diferença entre dígrafo e dífono. Vamos começar pelas palavras? Cláudia, o que significa dígrafo? Ok, meu aluno, venha comigo. Di significa dois, ok? Grafo está para desenho. Então, dígrafo são dois desenhos. Tecnicamente falando, duas letras, mas com um único som. Dígrafo, lembre de dois desenhos, duas letras, para um único som. Agora, o outro vocábulo. Dífono. Di, você já sabe. Dois. Fono está relacionado a som. Então, dífono, dois sons. Tecnicamente, dois sons para uma letra. Ficou claro? Você entendeu que são primos, mas que estão em lados opostos? O dígrafo, dois desenhos para um som, e o dífono, dois sons para um desenho. Ok. O dígrafo constitui-se de duas letras representando um só fonema. A segunda letra é diacrítica, isto é, existe apenas para ajudar numa determinada pronúncia. Por exemplo, se dissermos caro, o R terá um som diferente dos dois R's em carro. Perceba? Caro, carro, caro, carro. Este segundo R em carro é uma letra diacrítica. Ajuda na pronúncia de um determinado fonema, mas ela mesma, essa segunda letra, não é fonema. E o motivo? Dígrafo. Lembre do fenômeno do dígrafo. Dois desenhos para um som só. Há dois tipos de dígrafos. Agora nós vamos aprofundar os estudos dos dígrafos. Depois falaremos sobre o dífono, né? Então, o que é esse dígrafo, professora? Já vimos. O dígrafo são dois desenhos com um som, são duas letras com um som. E é exatamente no dígrafo que há a tal letra diacrítica, aquela que está presente na forma, mas ausente na sonoridade. Esse dígrafo classifica-se de duas maneiras. Existe dígrafo consonantal e dígrafo vocálico. Vamos juntos. Dígrafos consonantais. GU, QU, CH, LH, NH, RR, SS, SC,
SC cedilha, XC, XS. Você prestou atenção que os dígrafos consonantais são finitos? Se são finitos, é uma questão de atitude decorá-los, porque não há outros a não ser esses. Então, você pode memorizar vocábulos: guerreiro, queda, chave, palha, ninho, arrastão, assado, descendente, nada de pronunciar descendente, não existe nascimento, exatamente porque você já entendeu que se há dígrafo, não há pronúncia dos dois desenhos, das duas letras, então é descendente, cresça, nada de falar cresça, excitado, nada de falar excitado, exurdar. Então, quando você entende o conceito de dígrafo, você começa a ficar mais capacitado na leitura de certos vocábulos. Mas existe o tal dígrafo vocálico, dígrafos vocálicos também chamados de dígrafos nasais. Preste atenção, porque isso cai muito em prova e vale a pena você entender o processo, como esse dígrafo vocálico surge na nossa língua portuguesa. Primeira informação, não é à toa que ele recebe o nome também de dígrafo nasal. Essa letra será nasalizada. E a pergunta: qual letra do alfabeto ou quais letras do alfabeto podem sofrer nasalização? Só as vogais. Só vogais podem ser nasalizadas. Então, vamos aos desenhos. A, E, I, O, U. E esses desenhos, obrigatoriamente, deverão ser seguidos pelas letras nasalizadoras do alfabeto. São duas, o M e o N. Mas essa letra M e essa letra N deverão aparecer na mesma sílaba e em condição sine qua non para a posição. Não pode mudar. Sempre depois da vogal. Nada de colocar esse M antes da vogal. Nada de colocar esse N antes da vogal, porque se você colocar essas duas letras antes dessas vogais, você estará com consoantes e não nasalizadores. Então, professora, os dígrafos vocálicos também são finitos? Sim, basta você entender. A seguido de M, seguido de N. E seguido de M, seguido de N. I, M, N. O, M, N. E U, M, N. Terminou. São 5 desenhos vocálicos e 2 nasalizações feitas pelo M e pelo N. Existem 3 marcas de nasalização no nosso idioma. 3 marcas nasalizadoras, o M, o N e o til, ok? Então, nesse momento, as vogais receberão postas essas letras M e N. E aí sim, a representação fonética, que é o som, essa representação fonética será mais ou menos assim. O M some e surge um til sobre a vogal. O N some e surge um til sobre a vogal. Nasalizamos a vogal. E aí, meu aluno, onde está o dígrafo? 2 desenhos com um som só. Para eu transformar esses 2 desenhos AM em um som só, eu preciso neutralizar o desenho M e ouvir o som nasalizado. Preste atenção nos exemplos. Campo. Se eu separar as sílabas, campo. Você concorda que a letra M está depois da letra A, que é uma vogal, dentro da mesma sílaba? Isto já é o suficiente para que eu pense em dígrafo vocálico. Na contagem de letras e fonemas, nós encontraremos no vocábulo campo 5 letras, mais 4 fonemas, porque aquela letra M transformar-se-á em til. E no mundo do som, só vale o som, ok? Anta, empresa, entra, imbatível, caindo, ombro,
onda, umbigo, untar. Sempre que você, ao separar as sílabas, observar esses casamentos A, E, I, O, U seguidos de M ou N dentro da mesma sílaba, estando o M e o N depois das vogais, pode confiar. Surge um dígrafo vocálico. É mais ou menos assim. Dígrafo vocálico começa pelas vogais. Dígrafos consonantais, eles começam por consoantes. Já observou? Eu sei que é encontros de consoantes. Não. Há um encontro de letras, ok? Que podem funcionar como consoantes. Mas dentro do dígrafo, lembre-se que uma não terá som. Então, não será consoante essa outra letra. No caso do GU, nós misturamos o desenho G com o desenho U, mas o U é só desenho. Não confunda dígrafo com encontro consonantal. Veremos daqui a pouquinho o que é o encontro consonantal. Mas não vou perder a oportunidade. NH, LH, CH, RR, SS não são exemplos de encontros consonantais. Motivo? Lá nos encontros consonantais, nós precisamos ouvir os dois sons. Tem de haver uma autonomia sonora para cada desenho. E essa autonomia não existe no dígrafo. No dígrafo são dois desenhos para um som só. Beleza? Reinando a paz? Muito bem. E o dífono, Cláudia? Dífono, meu aluno, nós já vimos. Chamamos de dífono o som KS, representado pela letra X. Cláudia, há na língua portuguesa, no nosso alfabeto, outra letra que possa promover esse fenômeno do dífono? Não. Sorriu, né? Adora quando a discussão é rápida, sem muitas variáveis, né? Pois bem, só o X é capaz de promover esse fenômeno, o acúmulo de dois sons em um único desenho. Tóxico, estou forçando para você memorizar, ok? Tóxico, complexo, tórax, táxi, crucifixo, anexo, exo. Memorizou? Pois bem, ganhou. Então, há dois atípicos que você precisa colocar no HD e não esquecer. Qual é a letra do alfabeto que nunca será fonema na língua portuguesa? Acertou se você respondeu o H. O H é fonema no inglês. Lá ele é marcado e muito bem usado. Mas na língua portuguesa o H ele só aparece para enfeitar. Por isso, é considerado uma letra etimológica. Veio do latim até os dias atuais. Mas som que é bom, neca de catipiriba. Muito bem, e o outro fenômeno? O X, criador de dífono. Mas, Cláudia, sempre que aparecer o X, eu vou pronunciar esse tal dífono? Acúmulo de KS? Claro que não, né? Você não compra uma xícara, que xícara não existe. Você compra uma xícara. Existem algumas palavras, e não são muitas não, hein? Algumas palavras no nosso idioma que formam, né, esse fenômeno. Por isso é importante você conhecer esse pacote de vocábulos para não pronunciar o vocábulo erradamente. Cuidado! Vamos nós! O M e o N usados após as vogais, nasalizando-as, não são fonemas nem consoantes. Ponto final. Lembra? Porque essas duas letras pós-vogais, elas não poderão ser consideradas fonemas? Por quê? Porque há um dígrafo no contexto. E dígrafo não é encontro de dois fonemas, é o encontro de duas letras com um som só. Então, ficou claro isso? Já sei, Cláudia, essa letra não é fonema. Isso, se não é fonema, muito menos consoante, né? Porque consoante é um fonema que marca território. Então, já vimos que para essas letras funcionarem como fonemas, logo consoantes,
elas precisarão mudar de lugar. Elas deverão aparecer antepostas às vogais e não pospostas. Legal? O M e o N são apenas marcas de nasalização da vogal, como se fossem um tio, tanto que foneticamente essas letras somem e aparece um tio sobre a vogal anteposta. Se vierem, porém, antes da vogal, natação, olha lá, a palavra natação, quando eu separei a primeira sílaba, eu observo que nesse ambiente sílaba, que nós veremos também nessa aula, o N não está posposto, ele está anteposto. Acabou. A simples mudança de posição transforma o N em consoante ou em outra sílaba. Fabiana. Mesmo na outra sílaba, ela continua a letra N antes da letra A. Aí sim, esses N são fonemas, são de fato consoantes. Nem pensar em nasalização, porque antes de vogais, a letra N, assim como a letra M, não nasalizam. Fique esperto, porque esse dígrafo vocálico, também chamado de dígrafo nasal, é preferência de professor. Terceiro cuidado. Sempre que uma palavra tiver dígrafo, o número de letras será maior que o número de fonemas. Claro, Cláudio, já entendi. Se dígrafo são 2 desenhos para um som, já há um desequilíbrio. É isso mesmo. Na palavra champanha, há 9 letras, mas olha só, 6 fonemas. Não adianta você contar fonemas olhando para as letras. Você vai, inclusive, se confundir. Letras é a parte material. Fonemas é a parte imaterial. Então, 9 letras e 6 fonemas, pois há 2 dígrafos consonantais, o CH, o NH, e um dígrafo vocálico, o AM. Olha lá, champanha. O M antecedendo o A vogal, quero dizer, o M que aparece depois desse A, né, dessa vogal, ele já está nasalizado. Mas, pelo amor de Deus, não pense o mesmo do N. Ele está depois do A, sim, mas ele faz parte do dígrafo, legal? E ao separar as sílabas, champanha. Para onde foi o N? Lá, para o outro lado. Ele ficou coladinho ao H, a tal letra diacrítica, constitutiva do nosso dígrafo, ok? Quarto cuidado. Se as palavras terminam em an, em, ens, tais terminações não são dígrafos vocálicos. Vou repetir. Preste atenção, eu falei terminam palavras. Eu não falei que terminam sílabas no interior de palavras. Muito importante esse momento da nossa aula. Claro que os professores criaram questões exatamente nesse quadrado, porque o meu aluno decorou. Os dígrafos vocálicos são finitos, A, M, A, N, até U, M, U, N. E o meu aluno está vendo tal A, M. O M está posposto esse A. Professora, por que não é dígrafo vocálico? Porque se existe som, pronto. Se há 2 sons, não há mais dígrafo. E nesse caso, é exatamente isso que você vai ouvir. Tais terminações não são dígrafos vocálicos, mas sim ditongos crescentes nasais. Não lembra o que é ditongo? Vamos falar sobre isso. Mas eu quero que você agora continue nesse mundo do som, buscando identificar essa menor unidade sonora distintiva. Eu vou pronunciar e você vai comprovar. Observe a leitura do vocábulo. Também. Também. Estou forçando. Claro que você já entendeu que esse M que está depois da vogal E
ele tem um som, que não é o som do M de Maria. Não é o som do M de mãe. Não, é o som do I. Também. Você está observando? Por isso que foneticamente esse M não é representado pelo M, é representado pelo Y. E é por isso também que foneticamente surge o tal ditongo, não o ditongo materializado com o encontro de uma vogal e o semivogal tradicional, encontro tradicional, mas sim um ditongo fonético, porque você só percebe no momento da audição. Ao olhar para o vocábulo também, você jura que não há ditongo algum. Professora, não há ditongo, pronuncie, porque em aula de fonologia o que vale é o som. Então, quando você, brasileiro, fala também, tenho certeza que você registra lá no finalzinho o som do I. E nesse caso, também o E, muito mais forte, tanto que é acentuado, né? Ele já marca força, ele é a vogal. E o M é a semivogal. Por isso que nós falamos que a letra M, a letra N, a letra L podem sim funcionarem como semivogais, nesse caso. E a letra H? O que eu preciso memorizar? A letra H é chamada de letra etimológica, pois se manteve do latim até o português atual. Não representa fonema algum e é por isso que ela é etimológica, ok? Professora, ela é diacrítica ou etimológica? Ela é as duas coisas. É uma classificação. Etimológica pelo compromisso histórico dessa letra guerreira, mas diacrítica porque ela não possui som na composição de um dígrafo e nem fora do dígrafo a palavra homem. Na verdade, você escuta a partir do O, não é verdade? Ora, você escuta a partir do O. O H está ali só como enfeite. É uma letra decorativa. Nunca é demais dizer que depois de M se usa P e B. Cláudio, isso me acompanha desde a infância. Vai te acompanhar até os últimos suspiros, porque é um princípio. Nunca é demais dizer que depois da letra M, nossa estrutura só aceita o P e B. Ambar, amplexo, embromar, empréstimo. Memorizou? Classificação dos fonemas. Momento muito importante. Cláudia, você fala isso sempre. Eu sei, mas eu vou continuar falando, porque são informações tão capitais, meu aluno, que você tem de entender que o não domínio desses momentos teóricos, esse não domínio vai gerar prejuízo na hora da parte prática, execução de exercícios. Legal? Então, os fonemas se classificam? Sim. Primeiro você aprendeu o que é fonema. Primeiro você decorou um conceito para o fonema. Fonema, menor unidade distintiva da fala, 10. Mas você sabia que os fonemas se classificam? É, meu aluno, existem fonemas vogais, fonemas semivogais e fonemas consonantais. Ok? Pense no alfabeto. Você jura que só há 2, né? Vogais e consoantes. Mas no meio do caminho existe uma pedra chamada de semivogal. E nada de confundir vogal com semivogal. Respeite o título, são diferentes. Vogal significa tonicidade. É o fonema mais forte do alfabeto, a vogal. Então, onde você encontrar uma vogal, você encontra força. Semivogal, pense na palavra semi, que pode ser lida como metade. Se vogal é força, semivogal, metade da força. Vamos nós? E consoante, Cláudia? Consoante é soar com. Daqui a pouquinho eu vou demonstrar. Começaremos por elas, as poderosas, as vogais. São fonemas produzidos livremente, sem obstrução da passagem do ar. Você sabia que essa
é a principal característica entre uma vogal e consoante? A vogal é o fonema reproduzido sem nenhum tipo de atrito no aparelho bucal. A, E, I, O, U. Eu consigo pronunciar sem nenhum contato do meu aparelho bucal, porque o A sai livremente, o fonema é exteriorizado. São mais tônicos, ou seja, tem a pronúncia mais forte que as semivogais. Agora, surge a característica principal entre uma vogal e uma semivogal. A diferença está na tonicidade, na força e não na forma. A letra I colocar-se-á ao lado da letra A e você olhará para duas vogais, mas quando pronunciar, você poderá observar que o A sempre será mais forte do que o I, porque a pronúncia do A é mais presente. O A é vogal sempre, nunca transforma-se em semivogal. Então, são mais tônicos, ou seja, tem a pronúncia mais forte que as semivogais. São o centro de toda a sílaba. Meu aluno, isso será muito importante para você ganhar um capítulo que veremos daqui a pouco, separação silábica. Você sabia que na língua portuguesa não poderá haver mais de uma vogal por sílaba? Por isso ela é considerada base silábica, base de sílaba. Cada sílaba só poderá apresentar uma vogal. Ela é tão importante, que não existe sílaba sem vogal no nosso idioma. E mais, existe sílaba sem consoante, mas sem vogal jamais. Se você quer descobrir quantas sílabas constituem um vocábulo, basta contar vogais. Se você encontrar 5 vogais, já sei, essa palavra tem de ser classificada em 5 sílabas. Se você encontrar 3 vogais, essa palavra possui 3 sílabas. Registrou? Vogal é base de sílaba. Não existe no português sílaba sem vogal. Existe no português sílaba sem consoante. Ficou? Podem ser orais, timbre aberto ou fechado, ou nasais, indicadas pelo tio ou apresentando depois o M ou N. Você prestou atenção? Essas vogais que são consideradas base de sílabas, elas classificam-se em vogais orais ou vogais nasais. As nasais são fáceis de serem mapeadas, com isto tornando fácil também o mapeamento das orais. Só serão vogais nasalizadas, primeiro, se sobre essas vogais surgir o acento til, sinal. Esse sinal til, legal? Ou se depois dessas vogais surgirem as letras M ou N. Cláudia, não surgiu til, não surgiu M, nem surgiu N. Ponto final. É uma vogal oral. Legal? Timbre aberto, timbre fechado. Veremos que essa vogal, ela pode apresentar um timbre aberto, como em fé, ou um timbre fechado, como em você. Fé, você, fé, você. O timbre muda, ok? Timbre aberto, timbre fechado. Muito bem. As vogais são A, E, I, O, U. Cuidado, são vogais gráficas que podem ser representadas pelas letras abaixo. Então, preste atenção numa diferença. Existem os desenhos das vogais. Considero esses desenhos vogais gráficas. No mundo do som, há uma pequena mudança. Para 5 vogais gráficas, surgem 7 vogais fonéticas. Preste atenção. A, E, I, O, U. Repetindo. A, E, I, O, U. A letra E e a letra O,
elas apresentam-se em timbre aberto, timbre fechado. E, O. E, O. Ok? Parece aula de maluco, né, meu aluno? Mas tem de ser assim. Então, preste atenção, as vogais são gráficas, são 5. A, E, I, O, U. Mas podem ser representadas pelas letras abaixo. Então, antes de começarmos esse mapeamento, prefiro que você dê uma pausa, reavalie tudo que foi ensinado e nós voltaremos desse ponto o nosso bate-papo. Até daqui a pouco, meu aluno.